Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estou aqui para responder mais uma perguntinha que tem gerado crise na fé de alguém. Se eu parecer um pouquinho cansado é só porque eu tô cansado. Desculpa, as crianças acordaram de madrugada. Mas eu vi no meio das suas perguntas que a gente colheu no Insta uma pergunta muito interessante. Por que as promessas de Deus demoram tanto para se cumprir? Eu acho que esse tanto ele é um pouquinho relativo, porque as promessas de Deus elas se cumprem no tempo certo. E vão haver vários fatores para isso, mas algo que a gente precisa pensar e entender é que Deus ele conhece melhor, ele conhece completamente, ele é onisciente, ele sabe como as coisas vão se desdobrar e como elas seriam caso elas fossem diferentes. Ele sabe qual que é o melhor desfecho. Mas, o que eu estou dizendo? Vamos pensar, Zacarias e Isabel, por exemplo, eles queriam muito ter um filho, oravam muito para ter um filho, e foram orações que demoraram, eles já tinham idade mais avançada quando isso veio a acontecer. O filho, João Batista, que Jesus disse, não tem homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ele pega todo mundo do bolo do Antigo Testamento, Moisés, Elias, e coloca João Batista aqui. Eu não acho que eles, os pais de João Batista, ficaram tristes que esse foi o filho que eles receberam, que eles tiveram que esperar por conta disso. Então, quando você pensa nisso, por que demorou tanto? Porque Deus estava preparando algo muito bom para eles. E aí a gente vai pensar, se algumas coisas acontecessem antes do tempo, vamos dizer, quando você pensa na narrativa de José, o tempo que ele passou ali na prisão, naqueles anos ali, foram horríveis, provavelmente, talvez ele sentiu assim, nossa, por que Deus não me tira daqui? Eu tô aqui injustamente, e ele pensando nisso tudo. Mas agora, você para pensar o que Deus fez na vida de José, com 30 anos, muito jovem, ele estava na segunda posição mais poderosa da nação mais poderosa da sua época. Então, nossa, tudo fazia sentido, era o sonho, o propósito de José estar numa posição administrativa, e a jornada dele preparou ele justamente para isso. Agora, o que teria acontecido talvez se ele saísse da prisão mais cedo? Não fosse esse o momento de necessidade onde ele era indispensável, talvez ele ia ter sido esquecido, liberado para viver uma outra vida ali no Egito de não tanta importância e relevância como a que ele teve. Mas os que esperam no Senhor vão realmente ver esses planos maravilhosos do Senhor acontecendo. Por que está demorando? Talvez você não está pronto. E às vezes não é nem só que o Senhor gostaria, é a vontade perfeita dele que estivesse demorando. Às vezes é a sua falha em amadurecer, em colaborar, em se mostrar maduro e com prontidão para receber algo ou para estar num lugar. Quando o povo de Israel eles saem do Egito, eles instantaneamente se estabelecem? Não, tem coisas que precisam mudar. E eles ficam rodando, em uma jornada muito curta, acaba levando anos, décadas, porque o povo não se ajusta, não se prepara, não se torna pronto para receber e para ser colocado. Então, coisas que nós precisamos avaliar. Se é algo que nós estamos pedindo ou o Senhor já prometeu, está demorando. Nós estamos colaborando, nós estamos obedecendo, nós estamos correspondendo, acho que correspondência é a palavra-chave, com o que o Senhor quer fazer? Se sim, esse atraso não vai ser por nossa conta. Mas se mesmo assim está demorando, então o Senhor está cuidando de nós. Um pai não daria um carro para um filho que não sabe dirigir, a chave e falou, vai lá dar uma volta. E tem coisas que a maturidade precisa ser desenvolvida para que nós possamos receber, para desfrutar, servir de maneira adequada e realmente ser uma bênção nesse lugar. Tem 2 livros aqui que eu gosto muito aqui no Orvalho sobre o assunto, um deles Maturidade, do Luciano Subirá, não sei se já ouviu falar, e outro do Drummond Lacerda, que é Fora do Alcance das Crianças. Os dois dizem a respeito de coisas que não chegam antes do tempo. Nós vemos até o próprio apóstolo Paulo falando sobre o leite da palavra, alimento sólido. Existem coisas diferentes para níveis diferentes. Isso é facilmente enxergado nessa lógica de um pai que não daria para um filho um carro, por exemplo, que é uma bênção, no momento errado, porque senão aquilo ia se tornar maldição. Ele daria algo bom que ia se tornar destruição. Então, Deus é muito mais sábio do que um pai terreno. Existem esses motivos diferentes. Sou eu que estou atrasando isso por não colaborar? Porque isso pode acontecer como? Vamos supor.
Vamos pensar que uma pessoa recebe uma promessa, uma palavra de Deus, de que ela vai ser missionária num país. Vamos dizer, por exemplo, se essa pessoa não sabe o idioma, ela pode ser um missionário eficiente nesse país? Muito limitado o que ela pode fazer num país onde ela não sabe falar o idioma que falam as pessoas as quais ela é responsável por alcançar. Então isso é prontidão? Não. Vamos dizer, ela tem um jeito, ou desenvolver uma habilidade, né, que vem, né, como uma soma para a sustentabilidade dessa obra missionária, como, né, mas eu queria focar na obra missionária. Vamos lá, o apóstolo Paulo fazia e vendia tendas para a sustentabilidade da obra, né? Então, Paulo que é o Paulo. Muito engraçado, não sei se já viu aqueles memes que tem né, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Daí tem tipo Jesus, né, Cristo, Paulo e eu. Eu achei que esses dias um era tipo um naviozão, um barquinho, aí um era um ferro de passar roupa assim. O que eu tava falando? Sustentabilidade da obra. Então, vamos dizer, a pessoa ouviu, recebeu uma palavra, mas não correspondeu. Então essa correspondência ela é importante, porque existe livre-arbítrio. A gente precisa entender que o Senhor não vai forçar a gente, né, a fazer tudo. Ele não vai desrespeitar a decisão que Ele mesmo nos deu, né? Então algo para a gente pensar, né, e entender é que existe essa parte de caminhar de acordo com o que você ouviu, né, de caminhar de acordo com o que você escutou, né? Não estou dizendo que Deus não é soberano, mas justamente porque Ele é soberano e estabeleceu essas leis espirituais e naturais, né, que nós devemos respeitá-las. Então, se você não se preparou adequadamente, talvez isso seria emancipado e você não foi para o próximo nível porque você não concluiu o último. Agora, vamos dizer que isso tudo está acontecendo, né? Você está se preparando, está correspondendo, está caminhando em obediência e ainda não está acontecendo, né? Talvez exista um outro motivo, talvez o Senhor está te protegendo, ou talvez a terra, né, ainda não está no momento ideal, não está no momento oportuno. O que aconteceria talvez, né, se Davi tivesse deixado subir para a cabeça, né, e tentado tomar aquele trono antes do tempo? O que teria acontecido se José tivesse saído antes da prisão? O que teria acontecido, né, talvez com Zacarias e Isabel fossem as coisas diferentes? Mesmo se as coisas fossem boas, talvez elas não seriam as melhores. E é por isso que nós precisamos confiar na vontade de Deus, que ela é a melhor, né, boa, perfeita e agradável. Isso nos convida, como diz Romanos 12:2, a não nos conformar, né, com os que são os padrões desse mundo que a gente está acostumado, mas a nos entregar essa renovação da mente para pensar como pensa o nosso Senhor, a enxergar as coisas como Ele enxerga. Isso vai nos levar a um lugar de confiança e paciência e de respeitar os processos do Senhor. Eu acho que isso já responde até outra pergunta que foi feita, né, que eu já vou lançar no mesmo bolo aqui, algo do tipo de como confiar nos processos do Senhor, né? E eu acho que vem de entender a pessoa de Deus, entender o Pai carinhoso, amoroso, protetor que Ele é e que Ele tem o nosso melhor em mente, mesmo se isso, né, se pareça comigo sendo brutalmente esmiuçado. O Senhor tem o nosso melhor em mente, porque Ele tem a perspectiva do para sempre. Então, o nosso lugar é corresponder com alegria, né, e com fidelidade com o que é colocado diante de nós, e sempre correspondendo e nos movendo de acordo com o que foi dito. Dito isso, Deus abençoe, espero que esse vídeo venha dar uma fortalecida na sua fé. Boas coisas vêm para aqueles que esperam no Senhor. Deus abençoe, valeu!